a qualidade do que é vendido ao consumidor. Bancas de produtos com origem animal são fiscalizadas pelo MP no centro de Florianópolis. BR-470, Alto Vale do Itajaí. Moradores de Rio do Sul reclamam de confusão do tráfego dentro da cidade, enquanto o trecho da BR-470 que deslizou não é liberado. O verão e o carnaval em Florianópolis. Temporada de verão e carnaval ficam abaixo das expectativas do setor em Florianópolis. Eliminação na Copa do Brasil. Marcílio Dias perde para o Vasco em Itajaí e dá adeus à competição. Agronegócio. Evento em Campos Novos promete gerar mais de 300 milhões de reais em negócios. Olá, uma boa noite para você. A gente abre essa edição do Band Cidade com uma nova ação de fiscalização feita pelo Ministério Público Estadual em Florianópolis. Ontem, você viu aqui, todas as peixarias do Mercado Público Municipal foram fechadas. Na manhã desta quarta-feira, o alvo foi uma feira ao lado do mercado, no Largo da Alfândega. 1 tonelada de produtos considerados impróprios para consumo foi apreendida. A repórter Thaisa Kisiel acompanhou esta ação no Largo da Alfândega e também a situação das peixarias do mercado público. Produtos que estavam expostos para venda de forma irregular foram recolhidos. Caixas cheias de alimentos de origem animal e que também não eram conservados da maneira correta foram retirados de circulação. A ação desta quarta-feira na Feira do Largo da Alfândega, no centro de Florianópolis, deu continuidade à operação do Ministério Público em parceria com órgãos de fiscalização sanitária, PROCON Municipal e polícias civil, científica e militar. De acordo com o Ministério Público, a ação conjunta é uma sequência do trabalho de fiscalização iniciado ontem. Por aqui, 4 bancas com vendas de produtos de origem animal foram vistoriadas. Com a inspeção, é possível orientar os vendedores da importância de produtos de procedência e garantir a proteção e segurança alimentar do consumidor. Verificamos vários produtos de origem ignorada, falta de rastreabilidade de alguns produtos, ausência de rótulos, situações que configuram irregularidades sanitárias e prejuízo ao consumidor, já que a legislação, o Código de Defesa do Consumidor, prevê como impróprio ao consumo todo aquele que não tem origem, ou que não há indicação de validade, ou não se sabe de onde veio. A Polícia Civil ela foi chamada para acompanhar o Ministério Público, porque a gente faz um trabalho ostensivo. O que significa? Se for necessário conduzir alguém para a delegacia, se tiver que alguém ser preso em razão de averiguar que houve a prática de algum crime que caiba a prisão, a gente vai conduzir lá para o CPP. No Mercado Público Municipal, portas fechadas na maioria das peixarias, que ainda ontem foram interditadas por irregularidades identificadas nas condições de armazenamento dos pescados, prazo de validade, identificação de procedência e controle dos produtos. Atendimento que deve ser retomado assim que tudo estiver regularizado. É necessário que elas regularizem as irregularidades que foram apontadas pelo Serviço de Inspeção Municipal e demais órgãos envolvidos na operação que aconteceu ontem. Então, logo regularizados, serão reabertos. O nosso objetivo é que seja imediatamente reaberto, desde que sanem as irregularidades apontadas. Enquanto isso, os comércios autorizados a reabrirem já exibiam balcões lotados. Para o Marcos, uma boa notícia, já que passar nas peixarias do mercado público faz parte da rotina do comerciante. E é fundamental, né? Um produto fresquinho, que a gente possa confiar, tem todo um diferencial nessa questão dos frutos do mar. Estamos na expectativa daí, né, dos nossos amigos também, né? Voltarem também, que sem os nossos amigos a gente não vive. E hoje o responsável técnico das peixarias do Mercado Público informou que todos os estabelecimentos foram desinterditados na tarde desta terça-feira. O atendimento vai voltar ao normal nesta quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã. As peixarias corrigiram as inconformidades apontadas na fiscalização do Ministério Público Estadual, especialmente as relacionadas à identificação das espécies de pescado nos balcões expositores e também nas câmaras de resfriamento e congelamento. Também vão ser adotadas boas práticas de manipulação de pescado para comercialização, de forma a garantir a boa qualidade e a saúde dos consumidores.
O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje a Operação Arquivo Morto. O alvo foi a Câmara de Vereadores de Timbó Grande, cidade do Vale do Contestado. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão contra envolvidos em um esquema de superfaturamento em contratos celebrados pela Câmara Municipal de Timbó Grande. Além disso, a investigação também apura pagamentos irregulares de diárias para viagens e a promoção de um agente público com recursos municipais. As ordens foram expedidas pela Vara Única de Santa Cecília. A operação ganhou o nome de Arquivo Morto porque quando as fraudes licitatórias foram descobertas por um dos servidores do Legislativo Municipal, ele escondeu os documentos no arquivo morto para que não fossem adulterados ou destruídos pelos investigados. Cerca de 2.000 garrafas de vinho importadas de forma irregular foram apreendidas na madrugada desta quarta-feira na SC 283, em Caibi, oeste do estado. A apreensão foi o resultado de uma ação conjunta entre as polícias rodoviárias federal e militar. A carga estava em um caminhão com placas de Viamão, no Rio Grande do Sul. O motorista não apresentou notas fiscais e os documentos de importação das mercadorias. Ele disse que entregaria a carga em Porto Alegre. O homem foi preso por descaminho e levado para a Polícia Federal. Vale ressaltar que a cota máxima de entrada de bebidas alcoólicas no país é de 12 litros por pessoa por mês. Policiais militares rodoviários salvaram a vida de 2 bebês em menos de 24 horas. Um salvamento ocorreu no oeste e o outro no sul do estado. Confira. Em Concórdia, no oeste, policiais militares rodoviários salvaram a vida de uma bebê de apenas 20 dias de vida. O salvamento ocorreu no início da noite desta terça-feira. O policial pega a bebê nos braços e aplica a manobra apropriada, com leves tapinhas nas costas. Em pouco tempo, a bebê voltou a respirar e a apresentar sinais de melhora. A família foi encaminhada ao Hospital São Francisco. A bebê passa bem. A segunda ocorrência foi registrada na SC 370, em Gravatal, no sul do estado. Os policiais receberam uma ligação de uma mulher que informou que a filha de 7 meses de idade estava engasgada com a saliva. O atendente da central de emergências orientou a realização da manobra de tapotagem e o deslocamento até o posto da Polícia Militar Rodoviária. No local, os policiais fizeram os procedimentos e desobstruíram as vias aéreas da criança, que foi encaminhada para o hospital. E 13 pessoas ficaram ilhadas nesta terça-feira em um local conhecido como Poção, no bairro Córrego Grande, aqui na capital. O grupo tinha 9 adultos e 4 crianças. Todos eram turistas estrangeiros e se banhavam em um rio quando ocorreu um fenômeno conhecido como cabeça d'água, que tem como característica o aumento repentino do nível de água de um rio. Os bombeiros foram acionados e quando chegaram ao local, os socorristas encontraram o grupo já no retorno pela trilha, uma vez que o nível do rio já havia baixado. O Ministério Público Estadual pediu esclarecimentos sobre o laudo pericial do carro de luxo em que 4 jovens morreram na cidade de Balneário Camboriú, dia 1º de janeiro deste ano. Você viu aqui no Band Cidade, acompanhamos muito este caso. A Polícia Civil tem 30 dias para apresentar as informações. A promotora que está com este caso informou que os dados vão se juntar aos demais elementos do inquérito para uma eventual ação penal contra os envolvidos. Vale ressaltar que o inquérito responsabilizou o dono da oficina onde foram alteradas as peças do carro e o funcionário por 4 homicídios culposos. Foi na oficina de Aparecida de Goiânia, em Goiás, que o carro teve uma peça modificada de forma precária e fora dos padrões de qualidade. Essa imperícia, segundo a polícia, teria provocado o vazamento do monóxido de carbono que asfixiou e matou os jovens. O julgamento do caso Robinho no Superior Tribunal de Justiça é um dos principais destaques do Jornal da Band de hoje, logo depois do Band Cidade. A Joana Treptow chega agora com este e outros assuntos. Olá, Joana, boa noite. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje, você vai ver que o caso Robinho voltou a andar na Justiça. Já tem data para ser julgado o pedido da Itália para que Robinho cumpra a pena de prisão aqui no Brasil. No ano passado, houve um aumento no rendimento médio no Brasil, de acordo com dados do IBGE, mas ainda há uma desigualdade grande entre os estados. Nós também vamos ver imagens impressionantes dos incêndios florestais no Texas. 5.000 pessoas tiveram que sair de casa às pressas. É daqui a pouco, às 7h20.
A seguir no Band Cidade, Facisc realiza encontro empresarial e dá posse à nova diretoria da entidade. Daqui a pouco os detalhes. E veja também, temporada de verão e carnaval frustram donos de bares e restaurantes de Florianópolis. As informações e reportagem depois do intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta para falar da temporada de verão e do carnaval aqui em Florianópolis. As duas datas geraram um movimento abaixo do esperado para os proprietários de bares e restaurantes. O repórter Ronaldo Penido foi conferir. Leonardo é sócio de uma casa noturna no centro de Florianópolis. Para ele, o movimento durante a temporada de verão ficou abaixo do esperado. A gente sentiu exatamente mesmo, foi o déficit do cliente de consumo alto, né? O cliente com grande poder aquisitivo, o cliente de grande poder de consumo. Esse cliente realmente neste ano, neste verão como um todo, ele não teve muito em Florianópolis, né? Neste outro estabelecimento, a queda no movimento foi de mais de 70%. Desde o dia 15 de dezembro, que foi quando iniciou o binário ele leva para outras praias, ele leva para Joaquina, ele leva para Barra, ele leva para Praia Mole. Ou seja, ele está passando pelos fundos da Avenida das Rendeiras. O turista que não conhece, ele não passa aqui. O nosso movimento está afetado aí de 70% a 80%. Eu estou aqui há 21 anos, nunca aconteceu isso. A situação é corroborada por uma pesquisa realizada pela associação que reúne bares e restaurantes. O levantamento identificou que quase 80% dos entrevistados afirmaram que houve queda no faturamento neste ano. A pesquisa mostra que a temporada foi decepcionante para o setor de bares e restaurantes. Aqui na Lagoa da Conceição, por exemplo, nesta época do ano, o comércio costumava ficar lotado. Mas dessa vez, o movimento ficou muito abaixo do esperado. A percepção de todos é de que os turistas sumiram. E para piorar o cenário, a instalação do binário da Lagoa da Conceição contribuiu para a queda no movimento. Nós tivemos um prejuízo de janeiro e fevereiro, chegando a 230 mil a menos de faturamento. Nós contratava no mínimo 10 garçons e tinha 2 equipes de 5 na cozinha. Eu trabalhei meu verão inteiro com 2 pessoas na cozinha, um cada período, e a minha equipe de inverno, 3 garçons trabalhando para atender. Para a entidade que representa o setor, a queda no movimento durante a temporada é explicada por uma série de fatores. Um dos fatores elencados na pesquisa, né, foi a questão do trânsito, que atrapalhou muito a questão do deslocamento. Por exemplo, os restaurantes de Santo Antônio de Lisboa, que as pessoas não vão para ir à praia, elas vão para ir no restaurante, ver o pôr do sol, elas não queriam ir por causa do trânsito. Então, o trânsito foi um dos fatores aí bem complicados. Grandes líderes e referências empresariais catarinenses vão se reunir nesta quarta e quinta para o encontro empresarial da Facisc, a federação que reúne as associações empresariais de Santa Catarina. O evento vai marcar também a posse da nova diretoria da entidade. Thaisa Kiziel. O evento empresarial deve reunir aqui em São José quase 2.000 empresários. E para comentar sobre este evento por aqui, estamos com o presidente da Facisc, Elson Otto, que vai nos explicar qual a importância desse evento para todo o estado, que vai juntar aí uma das grandes forças da economia. É um evento que está relacionado ao empreendedorismo, à gestão, à liderança, ao associativismo, fortalecer cada vez mais os negócios dos nossos associados do sistema Facisc. Hoje a Facisc conta com mais de 41 mil empresas associadas ao nosso sistema e somos presentes no estado em 149 associações e também estamos presentes em 258 municípios do nosso estado. É um momento de feira de negócio, um momento de oportunizar todo o potencial do empreendedor catarinense. De São José, Thaisa Kiziel para o Band Cidade. A interdição no quilômetro 143 da BR-470 em Rio do Sul, no Alto Vale, devido ao buraco que se abriu na rodovia por causa da chuva, segue a provocar transtornos para comerciantes e motoristas da região. Moradores pedem mais controle no acesso às ruas do desvio. O trânsito no local está bem complicado porque as ruas que deveriam ser usadas só por moradores estão sendo acessadas por motoristas de fora, mesmo com as placas na rodovia com as orientações. Resultado, muito transtorno para quem mora aqui. O Michel conta que o combinado após uma reunião com autoridades foi de que apenas moradores poderiam passar por aqui.
Eles até providenciaram adesivos para identificar os veículos. Por isso, pedem mais controle. Está vindo pessoas de Agronômica, Trombudo Central. Nós que somos moradores, a gente encontra essas pessoas lá em cima se deslocando. E até na sexta-feira, quando eu estava passando, encontrei amigos de Trombudo Central, Agronômica, e perguntei por que eles estavam por ali. Porque a barra está muito movimentada, então a gente encontrou esse caminho para ser mais rápido. A movimentação de máquinas no trecho interditado da rodovia vai se intensificar, porque o DENIT decidiu o que fazer após a conclusão de estudos de solo e do rio realizados na semana passada. O indicado foi que o reaterro em rocha é a melhor solução para o trecho. O DENIT informou que vai mobilizar mais de 40 caminhões para fazer o transporte de rochas aqui para o local, com a intenção de refazer o aterro da rodovia. Ao mesmo tempo, será removida uma camada de solo mole e argiloso de cerca de 5 metros de profundidade. Camada essa que também será substituída por rochas. 10 pessoas já morreram de dengue só neste ano em Santa Catarina. O governo do estado anunciou a liberação de mais recursos para as cidades enfrentarem a doença. 6 municípios do extremo-oeste são considerados com alto risco de transmissão de dengue. Os dados foram apontados no boletim epidemiológico sobre o levantamento do índice rápido para o Aedes aegypti em 2024. O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de São Miguel do Oeste, maior município da região, apontou que haviam 167 focos do mosquito Aedes aegypti. Já temos aí mais de 25 mil casos prováveis notificados em mais de 200 municípios catarinenses e, claro, muitos agora já começam a ver uma transmissão mais acelerada, o que se configura uma epidemia. Quando a gente compara esse dado ao mesmo período do ano 2023, a gente está falando de um aumento aí de 550% no número de casos prováveis de dengue, ou seja, é um aumento importante quando a gente compara 2024 com o ano de 2023. Uma outra informação que chama a atenção é que nós já temos, então, até o momento 10 óbitos confirmados e outros 11 em investigação pelas secretarias municipais de saúde. No norte do estado, as crianças já estão sendo vacinadas contra a dengue. Em Joinville, os pais ou responsáveis estão levando as crianças às unidades de saúde para receberem a primeira dose e colocar a caderneta em dia. A quinta-feira vai ser influenciada pela convecção associada ao aquecimento do dia e a uma área de baixa pressão no oceano. Tudo isso faz com que o dia de amanhã tenha nebulosidade variável com aberturas de sol em Santa Catarina. Na madrugada e a partir da tarde, tem pancadas de chuva com risco de temporais localizados. Tem aviso da Epagre-Ciran que dá conta de que esse risco é de moderado a forte, especialmente para Meio Oeste, Planalto Norte e também para as regiões do Vale do Itajaí e litoral norte de Santa Catarina. Tem totais elevados de chuva em curto espaço de tempo, rajadas de vento acima de 60 km por hora e até chance de queda de granizo. As temperaturas permanecem elevadas no estado, assim como persiste a sensação de ar abafado provocada pela alta umidade do ar. Confere aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 23, máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 21 e 25. Em Blumenau, mínima de 22 e máxima de 24 graus. Vamos virar a página. Criciúma, sul do estado, mínima de 21, máxima de 29 graus. Em Lages, na Serra, variação entre 17 e 22. E em Chapecó, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Luto na comunicação catarinense. Morreu hoje em Florianópolis, aos 67 anos, o jornalista e apresentador de rádio e televisão João Carlos Pacheco, mais conhecido como J. Pacheco. A morte ocorreu no Imperial Hospital de Caridade de Florianópolis. Pacheco foi vítima de um acidente vascular cerebral. Ele começou a carreira na comunicação nos anos 1980, na extinta Rádio Santa Catarina, mas foi na Rádio Guararema que a carreira se consolidou com o programa A Hora do Indignado, apresentado por Pacheco por cerca de 15 anos na emissora. Na televisão, J. Pacheco trabalhou por anos como repórter, comentarista e apresentador do programa César Souza. Também atuou na Record News Santa Catarina. Atualmente, apresentava o programa O Indignado na Rádio Guarujá de Florianópolis. A cerimônia de despedida de Pacheco ocorreu na tarde desta quarta-feira no Crematório Vaticano, em São José. A seguir no Band Cidade tem esporte com destaque para a Copa do Brasil. Tudo sobre as estreias de hoje de Brusque e Criciúma na competição mais democrática do futebol brasileiro. E veja também a derrota do Marcelo Dias para o Vasco em Itajaí, que eliminou o time catarinense da Copa do Brasil. Detalhes depois do intervalo, a gente volta já já.
Estamos de volta. A Caixa Econômica Federal promove de 6 a 15 de março um leilão com mais de 300 imóveis de todo o Brasil. Em Santa Catarina, são 12 imóveis entre casas e apartamentos. 7 em São José, 2 em Joinville, 1 em Criciúma, 1 em Ceará e 1 em Biguaçu. Os lances mínimos variam entre 120 mil e 300 mil reais, com 2 etapas de oferta de lances pela internet. Na primeira, 40% de desconto no valor avaliado. Na segunda etapa, a redução sobe para até 75%. Podem participar maiores de 18 anos de idade e também pessoas jurídicas. Para participar, é acessar o site que você vê na tela e aí fazer então a escolha do imóvel e fazer o lance dentro do tempo estabelecido. Copa do Brasil. Ontem o Marcílio Dias encarou o Vasco da Gama em Itajaí e foi derrotado e deu adeus à competição. Veja como foi. Foi a primeira vez que o Marcílio Dias enfrentou o Vasco. E para o marinheiro era vencer ou vencer. Por isso manteve uma postura de pressão no início do jogo. O Vasco sabia que tinha que ficar atento e não podia se contentar só com o empate. Aos poucos, a equipe carioca foi se encontrando. E se Payet não estava comandando o meio-campo, o time carioca apostou nas jogadas pelas pontas. E foi justamente assim que saiu o primeiro gol. Rossi achou o Verratti, que abriu o placar e correu para o abraço. Apesar do gol tomado, o Marcílio Dias não sentiu. O time de Itajaí continuou incomodando até que foi recompensado. Ayrton levantou a bola na área e Zé Eduardo apareceu no lugar certo, na hora certa e deixou tudo igual. Trouxe o Cílio de volta para o jogo. Mas o Vasco marcou antes de ir para o intervalo. Aos 40 minutos, Adson pegou o rebote e colocou o time carioca à frente do placar mais uma vez. Atrás do placar, o Marcílio Dias não teve escolha. Precisava da virada na segunda etapa e foi pressão total para cima do Vasco. Só que aí entrou em cena o técnico Ramon Dias. Ele fez substituição, tirou Rossi e colocou o David. E foi dele o terceiro gol do Cruz Maltino. Galdames deu um passe certeiro, aí o atacante livre de marcação não desperdiçou. Fez o terceiro para o Vasco, para dar aquela sensação de alívio para o torcedor. E a partida terminou em Marcílio 1, Vasco 3. Os outros 2 representantes do estado estreiam hoje na competição mais democrática do futebol brasileiro. Criciúma e Brusque jogam fora de casa e com a vantagem do empate para avançar de fase. Antes de embarcar rumo ao estado de Roraima, no norte do país, terra do adversário do quadricolor na Copa do Brasil, o Brusque treinou no campo do Olaria. Para a próxima fase da competição, o time comandado por Luizinho Lopes está de olho no Grêmio Atlético Sampaio. Para passar, o time do Vale precisa apenas de um empate. Grêmio Atlético Sampaio e Brusque se enfrentam às 8h30 da noite no estádio Canarinho, em Boa Vista, no estado de Roraima. Antes de falar sobre o confronto entre Operário de Várzea Grande e Criciúma, vale lembrar, o Tigre já levantou esse caneco em 1991. É o Criciúma campeão da Copa do Brasil! 33 anos depois do feito histórico, o Criciúma vai mais uma vez atrás de trilhar um caminho rumo à classificação para a próxima fase. Melhor colocado no ranking da CBF entre os times catarinenses, a equipe comandada por Cláudio Tencati joga pelo empate na Arena Pantanal. Em busca de se classificar pela primeira vez para a próxima fase, o Operário Várzea Grandense chega para esse confronto após a classificação às quartas de final do Mato Grossense e precisa de uma vitória simples para avançar de fase. Operário e Criciúma entram em campo às 9h30 da noite na Arena Pantanal. Agora o Campeonato Catarinense. Hoje tem jogo atrasado da 8ª rodada da primeira fase. Avaí e Barra se enfrentam neste momento no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. O mando de jogo é do Avaí, que não joga na ressacada mais uma vez devido à reforma do gramado do estádio. A partida começou às 7 da noite, está no primeiro tempo. 1-0 para o Avaí é o placar de momento. A cobertura completa deste jogo e das partidas da Copa do Brasil você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC. E o destaque agora é para o agronegócio. O governador Jorginho Melo participou da abertura do 28º Show Tecnológico Cooper Campus, em Campos Novos, meio oeste do estado. A feira mobiliza produtores rurais da região com novidades na agricultura e na pecuária. O evento segue até esta quinta-feira com expectativa de público de 18 mil pessoas. Mais de 190 expositores vão apresentar produtos e serviços ligados à agricultura e à pecuária. Número recorde de participantes. A ideia é promover uma agropecuária sustentável, com alta produtividade e rentabilidade. Essa feira é um marco do agronegócio. Estou aqui
na companhia do Quioca, que é o presidente da cooperativa há muitos anos. É uma cooperativa que congrega a indústria, quem compra, quem vende máquina, quem vende caminhão, quem vende equipamento, EPAGRE, empresa de extensão, agricultores. Aqui reúne a família, faz negócio, vê novas perspectivas, novas tecnologias, inovações para aperfeiçoar o nosso agronegócio, que é muito forte em Santa Catarina e no Brasil. A expectativa é de que o evento gere uma movimentação de negócios da ordem de 310 milhões de reais, com vendas de insumos, sementes, defensivos, máquinas, implementos agrícolas, rodoviários e veículos. A nossa feira, nosso show tecnológico, é um show que se preocupa não com volume de pessoas, mas com qualidade de pessoas, que é o produtor que ele vem pegar aqui as tecnologias, as inovações para aplicar na sua propriedade. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.